Responsa. Oremos. Deus, em nome de Jesus, apresentamos o Gustavo diante de Ti, apresentamos seu filho, seu servo, que o Senhor, Deus, nessa noite, use ele para falar conosco, Deus, que ele seja a boca do Senhor aqui essa noite, e que ele possa falar aquilo que o Senhor depositou, colocou no coração dele, Deus, em nome de Jesus, e que sua palavra, Deus, penetre os nossos corações, Deus, gere algo dentro de nós, Deus, em nome de Jesus. Pai, oramos ao Senhor, Deus, por cada pessoa que está em casa neste momento, ouvindo essa palavra, Deus, que está acompanhando este culto, que as pessoas possam estar, Deus, com os corações dispostos a receber aquilo que o Senhor tem, Deus, para ministrar, Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Deus, possa habitar dentro dos corações de cada um e possa convencer, Deus, cada um, Deus, que ouvir essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Evangelho, Deus, seja pregado, seja proclamado, Deus, através da boca do Gustavo, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor use o Seu servo, Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. 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 Valeu, Isaac. Valeu. Eu vou puxar aqui. Minha máscara. Tá bom. Gente, boa noite. Bom a gente estar aqui para celebrar nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre bom a gente poder estar junto. Nós somos, o Isaac já nos apresentou, nós somos jovens da Igreja Presbiteriana Independente Central de Cuiabá. Nós somos a galera de 19 para frente, 29, mas tem gente com mais de 29 que está junto também, estamos juntos. Eu sei que tem alguns adolescentes também com a gente, a galera do Team Nitro. E que bom, a gente está aqui. A gente tem compartilhado aqui no nosso Quinitros algumas palavras que podem trazer ânimo no nosso coração, podem nos trazer esperança, e palavras que nos desafiem a seguir a Cristo, a ser como Ele, a obedecer a Ele. E a gente compartilhou aqui sobre perseverança em um dos encontros. Um mais para trás nós compartilhamos sobre a vida de Pedro, que ele estava ali fugindo, depois que ele traiu a Jesus, ele estava num momento de tristeza, e ele estava se escondendo. E aí a gente compartilhou sobre isso. E hoje eu queria compartilhar sobre a vida de um cara chamado Bartimeu. E a gente vai ler o texto, o Isaac já orou por nós, e nós vamos compartilhar esse texto. Está em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. E aí eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, para a gente poder ir conversando aqui nesse texto. A gente vai bater um papo. Vamos conversar do começo ao fim desse texto aqui. Vamos achar vários pontos aqui interessantes, para a gente poder caminhar melhor. Marcos 10, do capítulo 46 ao 52. Deixa aí a sua Bíblia aberta, o seu celular ligado, o seu tablet. Seja lá como você estiver lendo a sua Bíblia. Um papiro, um pergaminho. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Mano, esse é um texto completão. Eu fiquei meditando sobre esse texto e eu vi tanta lição, tanta coisa que eu precisava colocar em prática. Mas eu acho que para a gente pensar nesse texto, a gente precisa primeiro entender a nossa condição.
E a nossa condição diante de Deus é de cegos e mendigos. Nós não estamos diante de Deus com a possibilidade de cobrar dele alguma coisa. Nós não somos os senhores dele. A gente, na verdade, sem Cristo, a gente está morto nos nossos pecados e ofensas. Nós não temos vida, simplesmente assim. Sem Cristo, a gente está morto. E a gente precisa que algo brote no nosso coração. Através da fé, a gente crê em Cristo. E aí a gente crê que o sacrifício dele, o mérito dele, é que nos cobre. O sangue dele nos lava. E a gente é perdoado. E aí a gente tem vida em Jesus. Então, como a gente lê e a gente aprende, está claro, em Efésios 2,8, diz que pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem da gente, é um dom de Deus, é um presente. Até mesmo a fé é um presente que Deus nos dá. Então, assim, só nos resta nos ajoelhar diante dele e agradecer pela graça dele conosco. Até a fé é um presente dele para nós. Então a nossa salvação é um presente, não está baseada nos nossos méritos, não é na nossa força, não é por alguma atitude nossa que a gente encontra a salvação. Se fosse assim, não precisaria de Jesus vir, porque bastaria a gente conquistar por nós mesmos. Mas é um presente. E é um presente que não nos deixa estáticos, mas é um presente que nos deixa cada vez mais próximo dele. A graça dele nos atrai, nos transforma, vai nos transformando para deixar a gente mais parecido com Cristo, e a gente vai ficando mais perto dele. Quem está com Jesus não quer saber o quão longe ele pode ir, que ele ainda está dentro, né? Tipo, Jesus, onde é que é a cerca que eu possa estar mais longe do Senhor, mas que eu ainda estou dentro? Isso não é caminhar com Cristo. Quem está com ele quer ser parecido com ele. E a gente precisa tomar um cuidado, porque mesmo perto dele, mesmo na casa dele, a gente pode correr o risco de estar que nem aquele filho pródigo. Ou, aliás, o irmão mais velho do filho pródigo. Que apesar de estar na casa do pai, ele trabalhava como um escravo, a Bíblia diz. Ele não vivia como filho, ele vivia como escravo. E ele terminou a história longe da festa, longe da celebração. Ele terminou no pior lugar, terminou longe do pai. Então a gente precisa lembrar disso. Que a nossa condição é essa do Bartimeu. A gente é cego, pobre e nu. Diante de Deus, nós não somos nada, se não for o amor e a graça dele conosco. Não tem valor em nós mesmos, a não ser aquilo que ele mesmo colocou em nós. E agora que a gente entende a nossa condição, eu queria que a gente fosse lendo aqui esse texto. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, primeira coisa que me chama a atenção, que, no versículo 46 ainda, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Até aí. Jesus entrou na cidade, saiu na cidade, lá no final da cidade, ele encontrou aquele homem. E eu não saberia que aquele homem tinha aquilo no coração dele, alguma coisa que estava brotando ali no coração dele. A gente consegue perceber que uma semente já tinha sido lançada. E a gente entende depois da história, mas Jesus já sabia disso. E assim, eu não sei se Jesus passou ali só por causa daquele homem. A palavra diz que ele chegou a Jericó, e aí eles saíram de Jericó, e aí lá no final ele encontrou Bartimeu. Eu não sei se ele passou lá só por ele, mas eu sei que Jesus passou ali por ele também. A gente conhece a história daquela mulher samaritana, que ela estava no poço, e se você olhar o itinerário de todo mundo que saía, da onde Jesus estava saindo, para onde Jesus estava indo, saía da Judéia para ir para a Galiléia, ninguém passava por ali. E aí Jesus falou, na verdade, o evangelista diz que era necessário passar por Samaria. É interessante, porque não era necessário passar por Samaria, mas para Jesus era necessário passar por Samaria, porque ele tinha um encontro com aquela mulher. Eu creio que ele passou ali para encontrar com aquela mulher. E eu creio que Jesus passou ali para encontrar com Bartimeu. E assim, não existe coincidência para Jesus, existem encontros que Jesus marca. Não existe, nossa, como conspirou tudo para que isso acontecesse. Não, Jesus tinha planejado esse encontro. E Jesus tem planejado o encontro para você hoje. Eu não sei se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo em 2021, se você está assistindo um trecho aí que alguém
cortou e está em algum lugar, mas sabe, a primeira coisa desse texto é que Jesus passa na sua cidade por você. Jesus está perto. Jesus está próximo. Ele se importa com você. Ele está perto mesmo. E assim, a gente... Eu não sei se você às vezes tem uma dúvida quando você vê tanto sofrimento, sabendo quem Jesus é, mas você vê dores no mundo e pergunta se não, ele não importa com a gente, porque senão não teria sofrimento. Mas assim, o que eu tenho para te falar é que eu falei alguns meses atrás aqui nessa mesma câmera, que eu não sei por que existe tanto sofrimento, mas eu sei que não é porque ele não se importa, porque senão ele não viria e participaria do sofrimento. Ele sofreu na terra, ele morreu por você. Então assim, não é porque ele não se importa, não é porque ele não te entende, não é porque ele não, você não é importante para ele. Ele tem seus propósitos, mas olha, ele se importa e ele está perto. Tem um texto de Isaías 55:6 que diz: buscai ao Senhor enquanto ele está perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então a primeira coisa é, cara, Jesus está perto. Jesus está perto, Jesus está passando, Jesus está passando aqui hoje. Enquanto a gente estava cantando, enquanto o Isaac estava compartilhando, enquanto o Léo estava compartilhando, Jesus está por aqui. Não perca essa oportunidade. Mas isso é um outro ponto lá na frente. A segunda coisa, no versículo 47, o texto segue: o filho de Timeu, Bartimeu, era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eu queria parar até o filho de Davi. Esse é outro ponto. Reconheça quem Jesus é. Esse cara reconheceu quem Jesus era. Jesus era o filho de Davi. Filho de Davi é um termo de uma profecia, de alguém que viria da raiz de Davi, que seria o rei que reinaria sobre todos e seria esse rei final. Um rei que traria salvação ao Israel de Deus. Então, ele reconheceu. Você vê que ele já tinha algo no coração dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele reconheceu quem Jesus era. E Jesus é Deus. Jesus pode, não há limites para ele. Reconheça quem Jesus é. Colossenses 1 é lindo. Fala que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ele é Deus. Ele é quem pode. Olha, esse texto começa falando de Jesus, se você reparar, e ele termina falando de Jesus. A Bíblia termina e começa de Jesus, falando de Jesus. De Gênesis a Apocalipse é Jesus. Se você parar para pensar e reparar, você vai ver que desde Gênesis, Jesus está sendo pregado. Ele seria a descendência da Eva que pisaria na cabeça da serpente. Quando Adão e Eva se cobrem ali com a folha da figueira, Deus não aceita aquele cobrimento. Deus cobre ele com pele de animais. Então, para ele ser coberto do pecado, um animal inocente teve que morrer. Desde aí já está pregando Jesus, aquele que foi o inocente que morreu por nós. Olha, a vida não é sobre você. Você não é o protagonista do universo. Deus é o protagonista do universo. Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Santa é protagonista. A gente é coadjuvante. A gente tem o privilégio, o prazer de ser chamado por Ele para participar desse reino. Então assim, reconheça quem Jesus é. E Ele é. Ele não muda, não tem sombra, não tem variação. Ele é o mesmo. Outra coisa, vamos seguir. E aí ele falou: filho de Davi, tem misericórdia. É o terceiro ponto. Hoje eu vou extrapolar aqui. Vou extrapolar a presbiterianidade. Terceira coisa é que reconheça a sua necessidade. Reconheça a sua condição. Ele falou: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Você não está no papel de recusar a ajuda de Cristo. Você não está no papel de determinar a Jesus nada. A Deus, a sua condição é de miserável, de cego e mendigo. A gente gosta daquela frase, o Isaac compartilha sempre, que o evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo onde tem pão. É isso. Nossa condição diante de Deus é de servos, filhos. Nós somos servos. Assim, só tem dois cargos. Um é de rei.
já tem ocupado. E o restante é nosso. Então esse é é o que sobrou para nós. E o que ele teve aqui foi humildade. E, cara, como a gente precisa ser humilde, como a gente precisa aprender a isso. O oposto de humildade é aquilo que eu penso que Deus mais detesta, que é o orgulho. E é difícil falar de orgulho, e quando a gente compartilha de orgulho, é a coisa mais, parece que é inútil, assim. Toda vez que eu vou falar de orgulho, eu bato um papo com Deus, eu falo assim, Deus, mas beleza, eu vou falar de orgulho. Aqueles que não precisam ouvir essa palavra, quem é humilde, não precisa ouvir essa palavra. E aquele que precisa não vai aceitar que ele é orgulhoso, ele vai dizer que ele não é. Então é meio frustrante, mas saiba que a pior coisa que você possa ter é o orgulho. C.S. Lewis, um escritor muito famoso, escritor de Crônicas de Nárnia, diz sobre o orgulho num livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E ele dedica ali quase um capítulo todo para falar sobre isso, sobre que é o pior pecado que possa existir, porque você se coloca no lugar de Deus. É o pecado que está por trás de todo pecado. É o pecado que está por trás do que Adão e Eva fizeram. Não, eu decido o que é melhor para mim. Não, Deus não sabe. Eu li a palavra e falo assim, não concordo, isso aqui deve estar errado. Erro de tradução. Aí você vai ler, não, isso aqui também não. Não, eu sei o que é melhor. Eu falo com os adolescentes que quando a gente discorda de Deus, é tipo a gente falar assim, tá bom, Deus, beleza, você tem seus bilhões de anos, isso é eterno. Eu tenho 17, 16, 15 e eu já sei o que é melhor para mim, então eu vou seguir minha própria vida. Dá licença, obrigado. E o orgulho é o que nos impede de crescer, o orgulho nos impede de ir além, porque a gente está fechado, a gente está em si mesmado. Eu vou abrir a palavra, vou compartilhar, você fala assim, não, é o Gustavo, se fosse o Drailton, até eu ouvia. Você se fecha, não importa se é a palavra de Deus, não importa se é uma criança, se é um adolescente, não importa se é alguém que tem paralisia e vai compartilhar alguma coisa, abra seu coração, reconheça sua condição é de alguém que precisa aprender, de servo. Jesus, a Bíblia nos manda ser humilde, ele fala que, em Tiago, diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, não perca as oportunidades. Faça como o Bartimeu aqui, não perca a oportunidade, grite, se exponha, se coloque na posição de você poder ser censurado pelos outros. Seja extravagante, mas não perca a oportunidade que Jesus te dá. Então, muitas vezes a gente precisa tanto de Cristo, mas a gente é orgulhoso e vai buscar isso em outras coisas. A gente busca naquilo que nos dá prazer agora. A gente está sempre, isso eu e nós, nossa tendência humana de sempre trocar aquilo que é duradouro por aquilo que é passageiro. Desde Adão a gente faz isso. A gente troca o eterno por instantes de prazer. E a gente precisa ser humilde, reconhecer que a gente é miserável. Outra coisa, vamos seguir, o texto segue. Versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Cara, não dê ouvidos, meu irmão, não dê ouvidos a quem quer que você esteja longe de Cristo. O quarto ponto é não dê bola para a oposição. Não dê ouvidos para aqueles que não te querem perto de Jesus. Não vai faltar gente no mundo que vai te colocar para longe de Deus. Assim, infelizmente não vai ser tão claro como aqui, que o pessoal estava naquele de cala a boca. Não, fica quieto. Cala a boca, cala a boca. Mendigo, fica quieto. Você é só um mendigo. Ele não vai te ouvir. Mas lembra do que Paulo diz a Timóteo? Prossigo para o alvo. Em Filipenses 3. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Prossigo para o alvo. Não deixe que a circunstância façam você perder o foco daquilo que é mais importante. Olha, aquelas pessoas não foram amigos dele. E aquelas pessoas que estão te colocando longe de Jesus não são seus amigos, não são seus amigos. Então, não confunda isso. Não quer dizer que você não tem que ser amigo deles. Você tem que ser amigo deles. Amigo é aquele que te põe para perto de Deus. Então, esse é o nosso papel, para ser amigo. Eu sempre compartilho esse trecho, quando Jesus é traído por Judas, e aí chega uma multidão de soldados ali no jardim, Jesus está com alguns discípulos, Judas chega, dá um beijo em Jesus
E Jesus pergunta para ele: aqui vieste, amigo? Aqui vieste, amigo? E Jesus não estava sendo irônico, Jesus não estava sendo sarcástico, Jesus estava oferecendo aquilo que ele tinha. Então é isso que é amizade. A amizade tem mais a ver com aquilo que a gente oferece. Então você tem que ser amigo, você tem que oferecer a Cristo. Mas não escute aqueles que têm te colocado para longe dele. Lembre daquela história dos 4 amigos, que não é o grupo de humor, mas é aqueles caras que, quando Jesus estava pregando, tinha um cara paralítico, e aí 4 amigos pegaram esse cara pelo telhado, abriram um buraco e colocaram ele lá nesse buraco, que até lá no pé de Jesus, e ele foi curado. Cara, isso é amigo. Seja esse cara. Seja você, moça, mulher, esse cara. Então é o seguinte, dentro desse ponto eu queria falar uma coisa. Tome cuidado para você não ser a multidão. Tome cuidado para você não ser a pessoa que vai impedir outros de chegar até Cristo. E assim, tem 2 tipos de multidões aqui, pelo menos que eu vejo nesse texto. Uma multidão apática. Uma multidão que não sei se ela já enxergou, já caminhou com Cristo, e agora não enxerga mais. E ela simplesmente não faz nada. Simplesmente é parte da multidão. Se esfriou e está ali por estar. Não está como esse homem aqui de buscar a Cristo. Entender a necessidade. É uma multidão que não entende quem ela é. E também tem uma multidão que é oposição. Uma multidão que pode ajudar alguém sabendo que aquele ali é quem pode curá-la, quem pode ensinar sobre o perdão, sabendo que você pode guiar alguém ao perdão de Cristo, ao arrependimento, ou à reconciliação, você não faz nada ou faz o oposto. Em vez de você levar água para a fogueira, você leva gasolina. Então tome cuidado para não ser multidão. E o interessante é que ele gritava mais alto. Ele entendia realmente a necessidade dele. No versículo 48 diz: mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, isso só pode ser revelação do Espírito Santo no nosso coração. Entender a nossa necessidade. Eu estava ouvindo essa semana um podcast, chama Bibotalk. Recomendo muito para você ouvir. Tudo que tem lá, já tem uns 300. Invista seu tempo lá. Bibotalk. E eles estavam conversando com a Andrea Vargas também. Pode ouvir tudo da Andrea Vargas, sobre sexualidade. Eles estavam comentando sobre algumas pessoas que comentavam ali sobre alguns youtubers aí, podcasters, não sei se assim se fala, mas comentando sobre quão banal é a pornografia para eles. E eles comentavam como se fosse só mais uma atividade do dia. Não, chega em casa do trabalho, assisto e comentava aquilo assim, com maior naturalidade e prazer, sem perceber o quão ruim era aquilo para eles. Não era nem que eles estavam tentando esconder, eles negavam que aquilo era algo perverso, seja com aqueles que estavam ali, mas enfim. E ela compartilhando que esse é um estágio de negação. E se as pessoas estão assim, não tem como a gente ajudá-las. Elas precisam querer, elas precisam entender quem elas são. Se não for assim, não tem o que você possa fazer a não ser orar por elas e pedir que o Espírito Santo faça isso. Mas vamos adiante. No versículo 49, Jesus parou e disse: chamem-no. Chamem-no. Jesus tinha tempo para as piores pessoas. Jesus tinha tempo para qualquer pessoa. Ou seja, né? Jesus tinha tempo para o pobre. Jesus tinha tempo para o fariseu. Jesus sentava. Jesus escutava as pessoas. Jesus tinha tempo para aquela mulher samaritana que eu falei agora há pouco. Jesus tem tempo para você. Jesus te chama. Eu gosto muito de ler e tentar imaginar a cena. Prestar atenção nos detalhes e imaginar a cena. E Jesus estava o tempo todo, ele estava ou em uma mesa ou indo para uma mesa. E mesa é uma coisa muito importante para Jesus e deveria ser para nós. Como igreja, eu sei que eu estava conversando com um pastor que eu sinto falta de muita coisa, mas uma coisa que eu sinto muita falta é da mesa na IBD. Que a mesa é um negócio que faz a gente ficar junto. E Jesus dava muita importância para a mesa. E se você reparar, ele estava sempre com os amigos dele. Tem um trio ali que é Maria, Marta e Lázaro. Eu consigo imaginar Jesus mandando um zap ali para Maria, falando assim: ó Maria, estamos indo para aí, hein? Prepara aquele rango. E mandar uma figurinha assim do menininho. E aí Maria falava assim: vem Jesus, vem, pode vir com os meninos também.
coração de servo, pode vir, traz os meninos. Jesus estava sempre com a galera, e ela mandava uma figurinha assim de Jesus, beleza. Jesus estava sempre à mesa, e como a gente não valoriza isso, a gente não valoriza a mesa, eu não valorizo, e eu tenho tentado pensar isso, a Raila me ajuda muito, dar valor a estar ali sentado com o Caleb, com a Raila, desligar o celular, olhar no olho, conversar, e a gente precisa aprender isso. Jesus tinha tempo. Mas vamos seguir. Versículo 49, né? Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Aí falaram para ele, ânimo, levante-se, ele o está chamando. A outro ponto aqui é sem vingancinha. Eles pediram para que o cara levantasse. Eu não consigo imaginar a atitude do Bartimeu de alguém, tipo assim, já viu aqueles caras jogando bola que um dá uma topada assim no outro e aí vai pegar a mão e faz tipo, não, dá licença, agora o mestre está me chamando, agora está comigo. Eu não consigo imaginar essa atitude, mas alguém que do tipo, me leva, o mestre está me chamando, tudo que eu queria eu consegui. Então assim, quem está preocupado com Cristo não está preocupado em derrubar o outro. Quem está preocupado com Cristo não está preocupado com vingança. Jesus disse, a vingança é minha. A ira do homem não produz a justiça de Deus. No livro de Tiago diz. Então assim, se alguém que te atrapalhava agora te ajuda, seja humilde de escutar. Seja humilde de escutar aquilo que é certo, independente de onde venha. Você não deve nada a ele, você deve a Jesus. A gente deve pagar o mal com o bem. Então, se em algum momento alguém que falava um monte de bobagem fala alguma coisa certa, seja humilde e ouça. A Bíblia diz para a gente ouvir de tudo e reter o que é bom. Então, seja humilde de não destratar as pessoas, mesmo aquelas que estavam mandando você ficar quieto. Porque aqui é um negócio engraçado, o pessoal do cala a boca virou a turma do deixa disso e, ah lá, ele está te chamando, anima, vamos lá, vamos embora. Então, sem vingança. 7º ou 8º ponto, não sei. Qual ponto está aí? Vamos embora, vamos seguir. Versículo 49. Ânimo, levante-se, ele está chamando. E aí no versículo 50. Presta atenção. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Lançando a sua capa, ele deu um salto, se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Meu querido, qual é a sua capa? Qual é a sua muleta? O que é aquilo que você tem confiado? O que é aquilo que te deixa confortável na miséria? A capa ali para ele significava tudo. A capa protegia da chuva, a capa protegia ele do sol. Imagina um lugar árido, seco. Imagina um lugar setembro em Cuiabá. E você falando aqui por 20 minutos, sem uma água. Imagina esse lugar. Imagine. Até esqueci o que eu estava falando. Ah, da capa. A capa protegia ele, dava sombra. A capa protegia ele do sol, do frio. A capa era aquilo que ele, a única coisa que ele tinha. Mas é interessante que ele, ao ouvir que Jesus o chamou, ele larga tudo. Isso é renúncia. Isso é entender quem Jesus é. Isso é entender que Jesus se importa. Isso é entender quem Jesus é. Isso é entender quem você é. Isso é entender a sua situação. Isso é entender que Jesus se importa. Isso é entender que Jesus tem tempo para nós. Isso é entender tudo que a gente está conversando aqui. Esse cara tinha uma fé sobrenatural. E é essa fé que o Espírito Santo coloca em nós. Essa fé, em 1 Pedro, diz que Deus tem nos dado tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma vida piedosa. Tem um texto que eu gosto muito da Bíblia que diz que Elias era um homem como nós. Elias era um homem como nós. E ele tinha o Espírito Santo de Deus. E Deus coloca em nós o Espírito Santo. Então assim, qual é a sua capa? Que é aquilo que te tem deixado preso? Lança a sua capa, dê um salto. Siga em direção a Jesus. Olha, na vida a gente vai ter tristezas, a gente pode passar por momentos de profundas tristezas, é um passo a mais. Pode ser que você passe por uma depressão, que é algo muito profundo. Mas tem coisa na nossa vida
que a gente está só carregando de vitimismo. Algumas coisas na nossa vida a gente precisa simplesmente largar. Eu gosto de olhar para a vida de alguns homens que sofreram muito e ter uma atitude muito positiva à vida. Tem um evangelista que chama Nick Vujicic. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas é um homem que não tem os braços nem as pernas. Olha, quando eu estou desanimado, eu procuro caras igual a ele. Tem um cara no Facebook, você pode procurar no YouTube, eu não lembro o nome dele, mas você procura lá, 70 vezes 7. É um rapaz que teve paralisia e compartilha de Jesus, uma vida muito sofrida, vende na rua, e uma alegria assim, um cara que jogou a capa dele para muito longe e está seguindo a Cristo. Então assim, tem coisa na nossa vida que é mimimi, cara. Não é insensibilidade, mas tem coisa que a gente precisa largar. Quer ver um mimimi que eu tive que largar e cedo nessa quarentena? Coronavírus e tal, a gente não vai se reunir mais, vamos reunir virtual. Aí, beleza, começa a se reunir na cela uma vez, 2 vezes. Aí no meu coração mas poxa, é chato, né? Não é igual pessoalmente. Mas não tem aquele mesmo contato, né? E aí no meu coração eu fui deixando esfriar. Isso só eu. Ninguém daqui da igreja, se você é de outro lugar aí, não teve isso, só eu que tive essa sensação. Mas eu fiquei pensando sobre isso e pensando que eu precisava, isso era mimimi, eu precisava largar disso, eu tenho que louvar a Deus que tem essa condição. Cara, louvado seja Deus que tem essa câmera, a gente pode se conectar. O pastor Deilton uma vez compartilhou aqui com a gente estava aqui tocando tal, ele pregou, a gente estava gravando o culto e deu ruim. O computador travou, perdemos tudo. Aí, só no meu coração também. Aquilo assim, tipo, não vamos, então vamos de novo, pessoal, vamos lá por Jesus. A gente tinha acabado de cantar, por Cristo prontos a sofrer. E aí, solta uma dessa, né? Só eu que faço isso. E aí ele falou, não, se a gente não estiver pronto para isso, como é que a gente vai estar pronto para a perseguição? Então assim, imagine a igreja sem a internet. A gente tem que ser capaz de ser igreja sem internet. E com a internet a gente tem que ser capaz de ser muito mais. Então assim, para com esse mimimi de reclamar da internet. Para com isso de reclamar de, célula virtual. Cara, agradece a Deus. Cara, isso é fagulha de Deus para manter o fogo aceso. É um pouquinho de gasolina ali para manter a chama acesa. Não desvalorize isso. Larga essa capa para lá. Cara, caia de cabeça nisso. Se você puder, ligue para alguém no WhatsApp. Encontre com alguém lá, uma distância lá regulamentar. Mas assim, sem esse tipo de mimimi, vamos avançar, vamos em frente. Vamos lá, segue, vamos avançar também aqui. Vamos lá. Tá acabando. Lançando a capa, deu um salto, pôs-se de pés e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Você já parou para pensar nessa pergunta de Jesus? Assim, esse é um cara que entendia quem Jesus era. Ele entendia tudo aquilo que a gente já compartilhou, todos esses pontos. E assim, imagina esse cara que você entende quem você é, você entende a sua necessidade, e aí ele te pergunta, o que você quer? Muitas vezes na nossa vida a gente precisa dessa pergunta, mas a gente não sabe responder. Algumas vezes na Bíblia, Jesus faz uma pergunta parecida com essa. Com Salomão ele perguntou, Deus perguntou, Jesus, né? O que quer que eu te faça? Pode me pedir qualquer coisa. Salomão pede sabedoria. O pastor Marcelo Gomes diz que só alguém com sabedoria pode pedir algo como esse para Deus. Então assim, só pode ser algo que Deus começou no coração dele. E a mesma coisa com esse homem aqui. Tem um texto que é semelhante a esse, uma pergunta semelhante. Tinha um paralítico no tanque de Betesda que estava 38 anos nessa condição. E ele esperava ali um milagre e as pessoas, ele estava esperando alguém para ajudar ele a alcançar aquele milagre. E era alguém sozinho. E Jesus pergunta para ele, não o que queres que eu te faça, mas ele pergunta, você quer ser curado? E o interessante é que aquele homem não sabia responder essa pergunta. É tão óbvia. E às vezes tem algumas perguntas tão óbvias para nós, mas nós não reconhecemos a nossa condição. E a gente não conhece quem Jesus é. Ou a gente em algumas áreas não reconhece isso. E aquele homem lá do tanque de Betesda disse assim, não Jesus, mas eu não tenho alguém para me levar, não sei o que. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? A resposta deveria ser só, sim. Pronto. Mas aqui nesse texto ele pergunta, o que quer que eu
te faça? E aí o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E acompanhando algumas pessoas, eu percebo que o que elas precisam é dessa pergunta: o que você quer? Porque às vezes você não sabe o que você quer. Às vezes você está dizendo que segue Jesus, mas você quer vida boa. Você quer viver um bilhete da loteria, para você viver tranquilo. Às vezes você está caminhando na igreja porque você acredita que Jesus deve te servir, te dar aquilo que você quer. Então, às vezes você precisa de uma pergunta: o que você quer que Jesus te faça? E o ponto agora, esse ponto é desejo de ser curado. Nós precisamos ser curados. Tem áreas da nossa vida que precisa de cura. E Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça? Você está às vezes buscando reconhecimento das pessoas, você está buscando estabilidade financeira, você está buscando uma família, e algumas dessas coisas são boas e Deus nos dá. Mas o que é o essencial? O que é o mais importante? O que você quer que eu te faça? Pergunta Jesus. E ele disse: eu quero ver. Eu quero ser curado. Eu quero voltar a ver. E aí no versículo 52, Jesus diz: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele terminou a história seguindo a Cristo. Ele seguiu Jesus pelo caminho, agora curado. Agora ele podia levar outras pessoas para onde ele foi. Para entender que Jesus se importa, entender quem Jesus é, entender a nossa condição, entender tudo aqui que a gente compartilhou. Ele seguiu a Jesus. E eu queria fazer uma oração aqui. Eu queria orar porque talvez você esteja multidão nessa noite, você esteja apático. Talvez você esteja multidão de impedir pessoas de seguir a Jesus. Você está tão ferido, tão machucado, com tanta amargura. Você às vezes está tão assim, atolado no pecado sexual ou no egoísmo, que você virou multidão. Você está que nem aquele filho mais velho da história do filho pródigo. Você está na casa ali, perto do pai, como o cego estava, à beira do caminho, mas você não está no caminho. Então eu queria orar para você, queria orar para você que talvez como Bartimeu já enxergou e agora está cego, porque ele fala que ele tornou a ver. Então talvez você já enxergou um dia, mas você está cego. E você deseja: quero voltar a ver. Eu quero largar essa capa. Eu quero correr, dar um salto em direção a Jesus. E eu quero orar por você. Queria que você abaixasse sua cabeça e pensasse nisso. Pensa nisso aí antes da gente orar. Quem é Jesus para você? Quem é você? Se Jesus te perguntar: o que queres que eu te faça? Será que o que você está querendo é coisa supérflua? Você está querendo: eu quero um namorado, eu quero uma namorada, eu quero dinheiro, eu quero, sei lá, o que é que você quer. Não que essas coisas sejam ruins, mas isso não é o mais importante. Você precisa ser curado. E aí, como Jesus disse que as outras coisas serão acrescentadas, aquilo que é necessário, aquilo que é essencial vai ser acrescentado. Então eu queria orar com você. Senhor, a gente abriu a Tua Palavra e compartilhou aqui a Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos quem o Senhor é, Deus, e nós aprendemos sobre o Senhor, Deus, e a Tua Palavra expõe quem o Senhor é. O Senhor é o Deus que criou o universo, o Senhor é o Deus que estava com Adão, o Senhor é o Deus que vai atrás da sua criação, vai atrás de Adão, vai atrás de Noé, vai atrás de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que nos persegue, a tua bondade nos persegue. É o Deus que, com misericórdia e amor, se aproxima de nós, Senhor. Deus, o Senhor é o Deus que veio, tomou forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, e morreu por nós, que tem um amor sobrenatural, um amor que nós não conseguimos entender, nós nunca entenderemos, Senhor. Nós
queremos apenas aceitar o teu amor por nós, Deus, e reconhecer quem nós somos, Deus. Diante do Senhor, nós carecemos da tua graça, Deus. Nós todos carecem da tua graça, Deus. Carecemos da tua glória, Deus. Sem ti, Deus, nós não somos nada, Deus. Sem ti, nós somos pó, Deus, e voltaremos para o pó. Deus, nós carecemos da tua graça, Pai. E nós pedimos nessa noite, Deus, para que o Senhor coloque a tua semente no coração dos meus irmãos que estão escutando essa palavra, para que a gente tome uma decisão diante de Jesus, de dizer para Ele quem nós somos, de dizer como Jacó falou: eu sou enganador, esse é meu nome, esse é quem eu sou, eu preciso ser curado. Como o Bartimeu falou, eu quero ser curado. Deus, nós precisamos ser curados, Deus. Há tantas áreas, Deus, que a gente pode precisar de cura. E só o Senhor pode fazer, Pai. Só o Senhor pode. Nós não queremos ser parte dessa multidão apática, dessa multidão que é oposição ao Senhor. Nós queremos ter a fé como Bartimeu, de abandonar tudo, Deus, que for necessário ser abandonado para ter o Senhor. E andar no caminho, te seguir pelo caminho. E o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, Deus. E nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, porque ela é viva e eficaz. É ela que pode ir fundo no nosso coração. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo aqui, por ter a estrutura que a gente tem, Deus, de poder compartilhar com o Senhor, poder interagir. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa demais. Seguir Jesus é bom demais.